Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Novo quadro aqui no canal, tá? Depois de todos os jogos, a gente vai separar 10 momentos das partidas, 10 prints, 10 situações de jogo que eu acho que foram decisivas em prol do Atlético, tanto pro bem quanto pro mal, pra gente poder repercutir aqui, beleza? Vou pedir para você deixar o like, sempre é muito importante que você se inscreva no canal 3 Pontos. Eu conto com todos vocês pra gente fazer esse canal crescer ainda mais. Então a gente vai lá para a primeira imagem, que é uma imagem que me irrita, eu não vou mentir para vocês não. Que é essa imagem aqui. Aos 6 minutos do primeiro tempo, Fernando Bistecs cruza a bola e com um ângulo totalmente escancarado, o Allan Kardec acaba perdendo o gol. Olha, meu povo, pra mim fica muito claro, né? Mais uma vez, o senhor Allan Kardec perdendo um gol decisivo. Eu lembro de pelo menos dois. Dois. Contra a Ferroviária e contra o Operário na Série B, que poderia significar mais 4 pontos. Se você pegar na segunda divisão, que todo mundo sabe que é o grande objetivo do Atlético, na temporada, o Allan Kardec, ele é o jogador que mais perdeu grandes chances na competição. Então eu acho que o Allan Kardec, de alguma maneira, personifica muito o que representa a atual fase do Atlético. Um time que cria, um time que gera situações e um time de uma conversão muito baixa. Aí você tem o Viveiro chegando e entregando gols. E você tem o Renan, que era o oposto, né? O Renan era o cara que entregava com poucas chances, com um bom repertório de finalização. Não tem mais justificativa pela insistência em Allan Kardec. Pelo menos nesse momento. Acho que é um cara dedicado, acho que é um cara que tem boas partidas, já entregou mais do que eu esperava com a camisa do Atlético. Mas o resumo atual do Allan, o momento atual, ele é bem abaixo de qualquer expectativa. Beleza? Então a primeira imagem tá aí. Vamos pra segunda, que para mim é muito simbólico, assim, sabe? É basicamente ver o Atlético todo atrás da linha da bola. É ver o Atlético todo numa postura extremamente defensiva. Não sei se é uma postura que eu gosto de ver o Atlético. Mas o primeiro tempo teve claramente esse resumo. Apesar da boa chance do Atlético, o São Paulo que teve controle da bola, que empurrou o Atlético para trás, que gerou situações de gol. Enfim, então acho que nesse sentido você tem ali um São Paulo bem dominante e um Atlético que eu acho que tinha uma ideia clara, tá, gente? Eu acho que o Atlético ele tinha uma ideia clara. Eu acho que a ideia de jogo do Atlético era basicamente segurar no primeiro tempo pra ir botando os titulares no segundo tempo. E a ideia não foi ruim, não. A gente vai pro lance do gol do São Paulo, do primeiro gol do São Paulo. Chute do Pablo Maia de fora da área, muita gente na frente do Santos, é verdade. O Santos quase chega na bola e a bola entra. Assim, a gente tá falando que o Atlético é um time que finaliza muito e não converte tanto. Mas eu acho que a gente precisa falar sobre os goleiros. Eu acho que o Santos está melhor que o Mikael. E eu não quero pedir a barração do Santos. Mas acho que é mais um jogo que o resultado ele é claramente influenciado por um lance que o goleiro poderia ter ido melhor. Eu sei que é muito fácil a gente avaliar por print, mas se você ver esse lance detalhadamente, o Santos estava super na bola. O Santos estava super na bola. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é um print de uma defesa. Da mesma maneira que se você pegar esse print aqui e falar que foi de um gol, todo mundo acredita, isso aqui seria uma defesa. Então fica muito claro como se a gente fizer um recorte detalhado, os detalhes novamente não estavam a favor do Atlético. Eu vou para a próxima. Esse print aqui, eu acho muito interessante que foi... Ó, não vou lembrar vocês o que aconteceu. O Dudu limpou uns 2, 3 aqui na marcação, encontrou o Juliano mais à frente, o Juliano tocou pro Kardec e o Jandrei defendeu. E pra mim é muito simbólico, assim, o que representa o jogo do Dudu, sabe? Não foi um jogo genial, mas foi um jogo que mostra que o Dudu pode ser útil.
Foi um jogo que o Dudu conseguiu dar uma boa resposta. Foi um jogo que quando a bola bateu no Dudu, o jogo do Atlético teve fluidez. Quando a bola chegou no Dudu, o jogo do Atlético aconteceu. Quando a bola chegou no Dudu, o jogo do Atlético andou. Então, no final das contas, eu acho que o Dudu foi uma das ótimas notícias do jogo. Um articulador, um camisa 10. Um jogador com boa noção do que fazer quando a bola chegava no pé dele e gerando situações de finalização. O que é mais importante. E outro detalhe, camisa 10 encontrando camisa 10. É o Dudu encontrando o Juliano para o Juliano dar o passe para a finalização do Allan Kardec. Mas a pré-assistência ali foi trabalhada de meia para meia. O que é um debate que eu acho que a gente vai ter daqui a pouco. Esse time ele tem que jogar com Mendonça ou ele tem que jogar com 2 meias? Acho que esse time com 2 meias ele fica mais criativo. Vamos para a próxima. Eu trouxe esse aqui. Parece pouca coisa, mas não é, tá? Preste atenção no Viveiros aqui com o Arboleda. O Viveiros é chato pra caralho, hein, gente? Puta merda. O Viveiros é muito chato. O Viveiros incomoda muito, cara. O Viveiros incomoda muito e incomoda o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, assim, o Arboleda sofreu na mão do Viveiros. Além do gol, obviamente. Mas o atacante chato, muito físico, muito veloz. Então, se você não ficar 100% atento ao Kevin Viveiros, você vai sofrer. Você vai, ser incomodado. Ainda mais em um jogo de transição, como foi ontem no jogo contra São Paulo. E detalhe, mais um gol em organização ofensiva do Viveiros. Mais um gol que não é de transição. O que mostra esse repertório muito legal do Viveiros. De finalização, entregando gols, bom posicionamento. Mas o que me chama, de certa forma, mais atenção nesse jogo é como ele incomodou. Como, enfrentando uma das melhores zagas do Brasil, o Viveiros encheu o saco. E é isso que eu espero do Kevin Viveiros. E eu peço desculpas. Eu fui duro com você, Viveiros. Errei, acontece. Vamos pro próximo. E aqui, eu acho muito interessante também. Por quê? Olha a estrutura ofensiva do Atlético. 2 laterais abertos, Benavides aqui em cima, Fernando aqui embaixo. O Viveiros no comando de ataque, 4 jogadores por dentro. Patrick, Riquelme, Dudu e Zapelli. E eu quero falar um pouquinho sobre esse meio campo. Pra mim, foi o melhor recorte de meio campo que o Atlético teve em muito tempo. O Atlético, ele de alguma maneira sentiu o gostinho de poder contar com 2 volantes com uma relação muito melhor com a bola do que Felipe e Raul. Pra mim fica cada vez mais claro como o Patrick não é ala esquerda, é volante. E o Riquelme, a partir do momento que o Atlético teve mais a bola, conseguiu controlar muito mais o jogo. Conseguiu participar muito melhor. Conseguiu dar uma dinâmica muito melhor. Então, isso me chama bastante atenção. E outro ponto. O Atlético jogando com o Dudu e Zapelli. Talvez não tenha sido a partida dos sonhos. Mas eu acho que tiveram algumas boas conexões, algumas boas interações, alguns bons diálogos. Que, de certa forma, mostra como o Zapelli, tendo uma companhia criativa ao lado dele, e ainda mais no momento que o Zapelli, mais uma vez, participa de gol, vem num momento muito efetivo, ele ter a parceria ali do Dudu, que também é um cara com muita capacidade criativa, com muita fluidez, com muito refino técnico, com muito talento, pode fazer esse meio campo funcionar bem. Então, pro próximo jogo, por que não? Pro próximo jogo, por que não pensar nesse meio campo? Acho que, por exemplo, quando o Filipinho e o Mendonça entraram no jogo, o meio campo do Atlético piorou porque passou a ter menos refino. Passou a ter menos a bola. Beleza? Esse lance aqui eu nem vou aparecer, mas foi logo depois do Rodriguinho driblar o Filipinho. Mais uma vez, na minha visão, o Filipinho entra mal no jogo. E acho que o lance do gol, a maneira como ele é driblado é vergonhosa. É vergonhosa. E aqui a gente vai entrar no lance do gol. E o lance do gol começa no João Cruz,
Não começa no João Cruz, mas eu acho que as partes destacáveis começam no João Cruz, porque o João, ele faz o papel que a gente espera de um volante, né? A gente aqui no canal, a gente bate muito na tecla do João volante, do João volante, do João volante, do João volante. E o João entrega exatamente essa capacidade de circulação de bola, tirando o jogo de uma zona de mais pressão e levando o jogo para uma zona de menos pressão, de menos gente, de menos congestionamento. Então, no final das contas, essa troca, essas conexões, elas podem gerar espaço. A partir do momento que você tem um meio-campo criterioso, que vai entender, pô, não dá por aqui, então a gente vai tentar por lá. Ah, não dá por aqui, então a gente vai buscar o outro lado do jogo. E eu acho que o João é esse cara com essa boa leitura de entender e direcionar onde o Atlético ele pode atacar melhor. E acho que o lance do gol ele começa de forma muito sintomática com esse comportamento do João. Aí você tem uma troca muito interessante de Benavides e Zapelli. É o que a gente sempre fala para vocês de jogadores de qualidade, como contribuem, quando a partir do momento que se aproximam, quanto se tornam mais influentes a partir do momento que se aproximam. Então, acho que funcionou muito bem. Sendo bem sincero com vocês, acho que funcionou muito, muito bem. Hoje, a troca de passes dos dois, a ultrapassagem do Benavides foi ótima, mas o passe do Zapelli, com dois jogadores aqui, só mostra o quão diferente é o Zapelli. Era um passe muito difícil de entrar. E como a gente falou, mais um gol de Kevin Viveiros, bem posicionado. Mantém o Atlético vivo para a sequência do confronto na Copa do Brasil contra o São Paulo. Vai ser possível se classificar? Não vai ser possível se classificar? Não sei. Mas se não fosse o gol de Kevin Viveiros, aí eu falaria com tranquilidade que não seria possível se classificar. 10 momentos entre falhas de Santos, talvez, falhas de Filipinho, talvez, um Atlético muito retraído no primeiro tempo, sim. Mais um gol perdido do Allan Kardec, sim. Mais uma boa dinâmica de meio campo, com novas soluções se encontrando, um Fernando presente criando situações de gol e um Kevin Viveiros novamente sendo uma peça que chama atenção positivamente em relação ao jogo. Espero que tenham gostado do quadro. A tendência é a gente repetir até o final da temporada, porque particularmente eu gostei muito. 10 momentos de Atlético e São Paulo que foram fundamentais para a partida. Valeu? Tamo junto, é nóis.